Não sei se você já sentiu isso, Duda, mas você já passou por algum momento na sua vida em que você tinha certeza absoluta que o que você colocasse o seu coração ia dar certo? E parece até injustificável às vezes, né? Você pega estatisticamente, você fala, pô, tem muitas pessoas que tentaram e arriscaram, e você pega a parcela que deu certo, é isso. Mas você sabe que você vai ser essa parcela. Né? Você vai fazer parte dessa turma ali. E aí, passou 2 anos, meu pai faleceu, né? Eu sofri um acidente de carro. Puxa, sério, mano? Foi. Lá no Rio mesmo? Rio de Janeiro, na Avenida Brasil. Você tinha quantos anos? Eu tinha 13 anos de idade. Eita, mano. Tá. Mas tudo bem, eu tenho, assim, muito daquilo que pôde acontecer no futuro, tive muitas colheitas boas, né? Você conhece a história do fazendeiro chinês? Não. A história é assim. Um belo dia, um fazendeiro chinês, ele estava cuidando dos seus cavalos na sua fazenda. Até que, de repente, ele esqueceu a porta aberta do seu portão e um dos cavalos fugiu. E aí os amigos do fazendeiro, seus vizinhos, que gostavam muito dele, se apiedaram do fazendeiro e foram consolá-lo, né? Falaram, tadinho, poxa, pobrezinho fazendeiro. Esse cavalo era tão bonito, era tão forte. Uma pena que ele tenha fugido. E o fazendeiro era um homem muito sábio. Aí ele virou para os amigos, vizinhos, e falou assim, talvez seja algo ruim. E aí, passou uns dias, o fazendeiro ele estava cuidando dos seus cavalos, e aí de repente um outro cavalo veio ali no horizonte, galopando. E ele olhou e falou, mas rapaz, não é o meu cavalo que fugiu na semana passada? E ele olhou mais um pouquinho e ele viu que junto deles tinham vários outros cavalos selvagens que estavam galopando junto com o cavalo que tinha fugido. E aí de repente o fazendeiro se viu numa situação em que ele não só tinha recuperado o cavalo que tinha fugido, mas agora ele tinha vários outros cavalos. E os vizinhos que gostavam muito do fazendeiro falaram, meu Deus, que incrível, que sorte foi essa, que bom que ele fugiu e pôde trazer vários outros cavalos. E o fazendeiro falou, talvez. E aí passou mais uns dias, o filho dele estava ajudando a adestrar esses cavalos novos, né? Estava subindo em cima ali para conseguir mostrar como é que funcionavam as coisas para os cavalos, e ele caiu e quebrou a perna. Aí os vizinhos chegaram para o fazendeiro e falaram, tadinho do menino, nossa, não merecia isso, tão jovem, já quebrar a perna desse jeito. E aí ele ficou lá de cama, não conseguiu mais trabalhar. Aí passou uma semana, chegaram uns oficiais do exército, que estavam recrutando jovens para uma guerra que estava acontecendo ali perto. E aí quando foram no quarto do menino, viram que ele estava de perna quebrada e falaram, você não está apto para participar. E aí os amigos do fazendeiro, eles chegaram e falaram, caramba, que sorte esse menino ter quebrado a perna, rapaz, como que pode? E aí o fazendeiro, talvez. E a história é essa, mas o que ela ensina pra gente é que muitas vezes as piores coisas podem trazer coisas boas pra gente também no futuro. Boa. E muitas vezes coisas boas, elas não são só boas, elas também podem ter consequências negativas. Até que tudo se desdobre, né, e o futuro aconteça, a gente não consegue saber exatamente como vai ser. E por uma ironia do destino, né, quando meu pai faleceu, de repente eu me deparei com um recurso que não era muito, eram 5 dígitos de patrimônio, que pode mudar a vida de muitas pessoas, mas... Uma herança? Foi uma indenização da empresa que ele trabalhava, né? E também junto com um recurso ali, mas foram 72 mil reais. Lógico, poxa, muito dinheiro, ainda mais naquela época, valia muito mais do que vale hoje, né? E só que não era o suficiente para você viver de renda, por exemplo. E aí eu peguei e falei, poxa, esse dinheiro aqui, para mim não existe. O que meu pai ia sentir orgulho de eu fazer com ele? Quando eu me formar, eu vou pagar um aluguel de um consultório médico, eu queria ser médico na época, eu vou contratar alguns funcionários para me ajudar, eu vou ajudar a fazer reforma. Lógico que ia custar muito mais do que isso, naquela época eu não tinha noção, mas era que eu tinha cabeça para pensar, poxa, vai ser um presente que o meu pai está me dando para começar minha vida profissional. E aí eu comecei a fazer medicina. Eu fiquei 6 meses na faculdade, e aí eu fui começar a fazer alguns projetos de uma aula chamada Saúde da Família. Médicos Mas você sempre quis ser médico? Eu queria... Até então? Não. Eu queria ser juiz de direito. Mas eu queria ser juiz de direito porque meus pais falavam que era algo bom, né? Você fazer concurso, ter uma profissão com estabilidade. E aí o meu primo, ele foi fazer direito e eu não consegui imaginar tendo uma vida parecida com a dele, né? E que, óbvio,
por perfil, não tem nada de pouco honrável, inclusive, poxa, admirava a profissão das pessoas de direito. Mas quando eu fui para a faculdade, eu pude vivenciar uma experiência que era subir em comunidades lá no Rio de Janeiro. A gente ia especialmente na comunidade Quintino. E aí eu comecei a me deparar com a realidade de pessoas que eram muito diferentes da minha. Né? Porque eu comecei a ver realmente, caramba, cara, eu tive tudo, poxa. É lógico que eu ainda via pessoas que eram muito ricas e falava, eu sou pobre. Na minha visão era pobre, né? Mas aí depois, quando eu subi em comunidade mesmo, eu pude ver, cara, pessoas que não tinham às vezes condição de descer da comunidade para conseguir atendimento do SUS. Esse é um nível, a pessoa não conseguia nem se locomover. E aí eu comecei a entender o seguinte, bicho, existe muito problema nesse Brasil mesmo, isso abre o olho, cara. Isso eu tinha 19 anos, né? E eu me sentia tão mal por estar entrando em contato com situações que eram praticamente irremediáveis, né? Que eu falei, poxa, eu não acho que eu vou conseguir. Eu fracassei. Eu cheguei num momento em que eu falei, eu não consigo mais chegar em casa tendo visto isso daqui e tendo que lidar com a situação todos os dias. Então eu admiro demais os médicos, mas eu fracassei, eu não consegui, eu fui incapaz de continuar isso. E aí, de repente, eu comecei a me perguntar, poxa, já que eu não vou ser médico, para onde que vai o dinheiro do meu pai? Como é que vai ser agora o investimento que eu vou fazer nisso daqui? Eu não consegui encontrar essa resposta. E aí eu fui no maior professor que eu tive na minha vida até então, o YouTube, e comecei a procurar lá como começar a investir. Porque na minha cabeça, se eu não sabia como gastar aquele dinheiro, melhor que ele ficasse rendendo da melhor forma possível. Ele estava na poupança até então. E aí eu conheci Thiago Nigro, Natália Arcuri, Bruno Perini, Gustavo Cerbasi, todas as pessoas que vieram aqui no Pobre Show, inclusive, né, testado ao teu sucesso. Parabéns por isso. Valeu. Pessoas que hoje eu admiro demais até hoje e foram indispensáveis para minha vida. Há quase uma década atrás. E essas pessoas me ensinaram um conceito que mudou totalmente a minha vida, que é a renda passiva. A possibilidade de você poder ganhar dinheiro sem trabalhar e que se você acumula patrimônio suficiente, uma parte desse patrimônio que rende pode pagar a sua qualidade de vida. E eu falei, caraca, isso é possível? Existe isso? Então esse dinheiro do meu pai, ele pode ser sementinha para que no futuro, conforme eu vou fazendo mais aportes, isso vire algo mais grandioso. Eu comecei a estudar, a aprender, falei, bom, que incrível seria se eu pudesse falar como se eu estivesse falando contigo, com amigos, numa conversa de bar, e fazer um canal para falar sobre essas mesmas coisas, esses mesmos assuntos que eu me interesso. E aí, quando eu estava na faculdade de engenharia, eu comecei ali em paralelo... Depois de medicina, você começou em engenharia? Engenharia, cara. Fazer engenharia de produção na FRJ. Caramba. E em paralelo, eu comecei a fazer YouTube. E, de repente, foi a única coisa que eu fiz, né? Fiquei 2 anos na faculdade, achava incrível o ambiente, pude viver experiências maravilhosas com empresa júnior, mas depois eu falei, poxa, o que eu aprendo estudando para fazer esse canal, não existe, cara. Não existe. Eu tranquei a faculdade, minha mãe ficou desesperada. Você chegou a fazer isso também ou não? Você se formou? Sim. Peraí, deixa eu só a gente aprende ensinando. É que você vai falando as coisas, eu vou anotando aqui para depois a gente voltar em algumas coisas. Não, cara, isso é o perfil de um verdadeiro professor. E é bom demais isso, né? Mas então, na verdade eu fiz música, nada a ver com isso, né? Aí a minha vida mudou por causa daquele vídeo lá de amortização que mudou tudo aleatoriamente. Espetacular assim. esse vídeo. Eu lembro do momento em que eu vi esse vídeo, cara. Eu tava na minha casa, eu tava assistindo um sofá, eu tinha colocado na TV e eu vi uma thumbnail, que ela era caseira, né? A thumbnail caseira. Aí eu vi 3 milhões de views. Não assim. Não sei nem se tinha tudo isso. Que raio que é isso, né? Mas eu falei, caraca, cara, que negócio é esse? Tinha até cabelo. Era cabelo comprido. Isso mesmo. Aquela camisa, meu Deus do céu. Ridícula, né? Ridículo. Não precisa lembrar, pobrezinha. Câmera sem foco. Você não fala nada o programa inteiro. Quando é pra me humilhar, você quer abrir a boca, né, safado? Eu te amo, Duda. Não, é espetacular, cara. Eu cliquei no vídeo, aí eu vi um brother cabeludo, com um quadro atrás, cara, com uma câmera que devia ter no máximo 720 pixels. Toda tremida, tirando o foco e voltando. E ele falando, dando porrada na galera, ou foi o seu abestalhado, não sei o que. Eu falei, não é possível. O cara tá xingando a turma, chamando os hoje de burro, né? E tá com tudo isso de view, e os comentários são, nossa, nunca aprendi tanto assim. Eu falei, cara, que incrível, esse cara vai explodir, pô. E já tinha explodido, né, na verdade. Foi muito bom. Mas falei, aí você começou a fazer vídeo. Aí você falou que você aprendia, né, muito enquanto fazia vídeo, desencanou da engenharia. Então, a minha mãe, a minha família inteira não acreditava que eu tava fazendo nada que prestasse com a vida, né? Então, eu falei que eu tranquei a faculdade, o que eu não acho que
deve ser feito, né? Foi um ato de ingenuidade. Uhum. Porque, não sei se você já sentiu isso, Duda, mas você já passou por algum momento na sua vida em que você tinha certeza absoluta que o que você colocasse o seu coração ia dar certo? Uhum. E parece até injustificável às vezes, né? Você pega estatisticamente, você fala, pô, tem muitas pessoas que tentaram e arriscaram, e você pega a parcela que deu certo, é isso. Mas você sabe que você vai ser essa parcela. Né? Você vai fazer parte dessa turma ali. E eu sabia no meu coração que ia dar certo se eu fizesse. Tinha 500 inscritos na época. E detalhe, era 500 inscritos do canal de música, porque eu fazia vídeo com os brothers na época da escola. Você tinha uma banda? Não era uma banda, era mais um YouTube de música com os amigos. Então, mas o que você tocava? O que precisava lá. Fazia mesmo? Bateria, violão, piano, eu também baixo. comecei com um canal de música. Aí, ó, pronto, cara. Pô. Não, eu não sabia que você é Quando músico. falaram que tiraram o karaokê, eu falei, poxa, a parte que eu mais tava esperando. A gente teve que tirar porque tava dando problema de direitos autorais, mas até cantando outra paródia bloqueava o bagulho. Não, mas tá certo, tem que tomar cuidado com isso mesmo. Mas que, da pô, hora, hein? é a fonte de receita aqui, né? Mas que bom, que massa, cara. Agora, aí eu fazia isso com os meus amigos, foi quando eu comecei o YouTube, inclusive, né? Eu tinha 13, 14 anos de idade, comecei a fazer esses vídeos com os amigos, foi entendendo a plataforma. Mas aí, tava na faculdade, tranquei, falei, mãe, liguei pra ela, né, quando eu saí de lá. Foi um momento muito específico, né, da minha vida que aconteceu. Eu tinha feito uma pergunta pra uma professora de física, e parece que quando eu fiz a pergunta, ela já tinha falado sobre o que eu perguntei, mas eu não tinha entendido. E aí, ela olhou pra mim, ela falou assim, mas você é burro, né? Só rindo, é engraçado. Hoje você pega um professor universitário, cara, que olha para um aluno na frente da turma e fala, mas você é burro, né? Só que na época eu me senti totalmente humilhado. Eu falei, cara, eu não mereço mais isso não. Pra mim já deu, eu não vou ficar, eu sei que eu vou dar certo fazendo outra coisa. Aí foi a gota d'água. Aí eu fui lá na reitoria, pedi o trancamento da minha matrícula. Eu coloquei na minha cabeça, cara, eu vou fazer isso aqui no YouTube, mas eu tenho 2 anos pra fazer acontecer. Porque faculdade você tem 2 anos pra matrícula caducar. Então, se você passa disso, você perde a tua matrícula, mas até lá você pode reativar. Então eu falei, tem 2 anos. Liguei pra minha mãe e falei, mãe, sabe a UFRJ, essa faculdade que você, poxa, fez questão de quase durante toda a minha vida eu estudei em particular, né? A exceção de 2 anos. E então, todo o dinheiro que você e papai investiram, agora não vai mais fazer sentido, porque, né? Isso na cabeça dela, né? Naturalmente. Ela surtou, cara. Ligou pro meu tio. O Breno largou a faculdade. Esse menino não vai querer nada com a vida. Começou a chorar, cara. Fez um escândalo. E aí o meu tio me ligou. Meu tio, irmão da minha mãe, né? Uma das pessoas que eu mais admiro na vida. E ele falou assim, Breno, ouve o que seu tio vai te falar, cara, porque eu te amo. Isso aí que você tá fazendo não vai dar certo. Você não tem diploma. Você é um menino. Às vezes pessoas que têm os maiores crachás da sociedade não conseguem fazer isso aí que você quer. Você pode até ser visto por algumas pessoas, mas você vai ser um curioso. As pessoas não vão te ver como autoridade. E aí eu pensei, puxa, cara, às vezes nas decisões mais difíceis na nossa vida, e naquela época, pela vida que eu tinha, essa era, dentro da minha realidade, uma decisão muito difícil, né? Lógico que, dependendo da perspectiva, pode ser besteira. Você fala, poxa, né, dependendo da pessoa, você fala, cara, eu queria ter o que comer, e isso é muito difícil. E eu não tive isso. Então, pra mim, a grande dificuldade foi realmente saber se eu ia fazer YouTube ou se eu ia continuar na faculdade. E você espera um tipo de apoio, você espera um tipo de suporte. E aí o meu tio, ele trouxe isso pra mim. E sabe quando você cria uma energia pra falar, cara, eu não sei como eu vou fazer isso aqui dar certo, mas eu sei que eu vou, e eu não vou parar até eu conseguir. É aquilo virou energia. E aí eu comecei a acordar cedo, rotina super regrada de produção de conteúdo, estudo. E eu realmente não sabia muito de finanças, não. Mas eu estudava muito. E aí o que começou a acontecer é que, enquanto eu produzia conteúdo, eu fui virando um especialista no assunto. E aí, com o tempo, a audiência foi também me vendo como especialista. Afinal, dava bons conselhos, dava boas dicas, mostrava um certo domínio do conteúdo, porque eu me interessava e me amarrava naquilo. Boa. E, eventualmente, o crachá que eu não tinha, ele foi atribuído. Não por um diploma que eu ganhei, mas pelas pessoas que viam o que esse menino estava falando como algo de valor. Já era os Jovens de Negócio. Jovens de Negócio. Já começou com esse nome mesmo. Começou com 500 inscritos como Breno Perrucho, mas a turma que seguia era só quem acompanhava os vídeos de música. Aí eu falei,
vou ficar no mesmo canal porque eu já tenho 500 inscritos. Uhum. Aí eu comecei a fazer vídeos de finanças, uma galera dos 500 inscritos foi embora ali, e aí depois começou de novo, né?